Meus irmãos, Boa noite. quero compartilhar com vocês, antes de nós iniciarmos esse momento de partilha, essa oração tem sido para mim a força para estar aqui. Às vezes a gente pensa, né? As pessoas que estão em Deus, as pessoas que estão na igreja, os pregadores, os músicos, eles não sofrem. E eu quero dizer isso para vocês. Nós sofremos. Assim como vocês. Assim como toda a igreja tem sofrido muito. E essa oração, até pedi para minha esposa vir junto comigo orar por mim, é o que está me dando força. É o que me dá força. Me dá coragem para estar aqui falando do Evangelho. Falando da palavra de Deus. E essa força, ela vem do alto. É uma força que nós não compreendemos. Muitas vezes a gente tem a imagem, né, naqueles super-heróis. Eu gosto muito dos super-heróis, porque eles demonstram uma força. E aí lá naquela cena do filme, quando eles estão quase sendo derrotados, meio que vem algo neles, brota do coração deles uma força, e eles conseguem derrotar o mal. E é essa força que nos mantém de pé. Eu queria começar essa partilha falando isso para vocês. Muitas vezes nós temos vontade de desistir. Muitas vezes nós temos vontade de largar as coisas, dar as costas para as coisas, abandonar tudo. Quantas vezes você pensou em abandonar teu casamento, teus filhos? Quantas vezes você pensou, às vezes, em abandonar a igreja? Em abandonar Jesus? Senhor, está muito pesada a minha cruz. Muitas vezes. Eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos. Não é errado. Muitas vezes nós temos que sim falar, Senhor, não aguento mais. Afasta, Senhor Jesus, de mim este cálice. Afasta essa cruz, alivia o peso da minha cruz. Às vezes nós temos que fazer isso. Quando nós não temos força, quando nós não temos mais coragem, nós temos que pedir o auxílio de Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos dá força. E hoje nós temos a graça de partilhar sobre algo muito peculiar, que é o amor de Deus sobre nós. Esse amor que às vezes a gente não consegue também compreender. Porque o amor que Deus nos revela, é um amor de sofrimento na cruz. É por isso que nós, Igreja Católica, temos o crucifixo. Não só como um amuleto, como algo que vai espantar o mal. Não. Ali é a prova viva de que o amor de Deus vence por nós. E se hoje você está, assim como nós, como eu, sofrendo, angustiado, apavorado, com medo, eu te digo, meu irmão, una as tuas dores às dores de Jesus. Una as tuas dores, os teus sofrimentos, ao sofrimento que Jesus teve naquela noite de Quinta-feira Santa, prostrado sobre uma pedra. Ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, sobretudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quando nós compreendemos, meus irmãos, que a vontade de Deus para nós, às vezes precisa que nós passemos pelo fogo, é porque nós temos que passar pelo fogo. É porque nós temos que lutar. Porque só é herói aquele que luta.
O maior grau, eu servi exército brasileiro por um tempo, a maior patente que existe no exército brasileiro é o herói de guerra. Ele é depois dos generais. E esse título só dá ao soldado que foi para a guerra, lutou na guerra e voltou. Ou aquele que deu a vida na guerra pelo seu país ou pelos seus companheiros. Ele recebe a maior patente que existe no exército. É o herói de guerra. Só que o herói de guerra, ele não se torna herói sem ir para a guerra, sem ir para a batalha. Você não consegue esse mérito se você não enfrentar a batalha. E o amor de Deus sobre nós é manifestado com uma palavra. Se chama caridade. Já ouviu falar essa palavra? Sim ou não? Sim. Muitas vezes, né? A caridade, né, ela, né, tem as caritas, né? Aqui acho que na paróquia também tem, né? A Igreja Católica tem o movimento das caritas, que é justamente isso. Caritas significa amor, doação, né? E esse amor de Deus é um amor de doação. O amor de Deus é manifestado em nós, nos nossos corações, para com o próximo. Para com o próximo. E hoje nós vamos ver na palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia, peço que você abra lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 30. Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 30. Então, eu me chamo Lucas, né? Sou casado com a Rafaela, tenho 29 anos. Eu e ela trabalhamos, nós temos um comércio, né? Junto com meus sogros, a gente trabalha lá. Nesse tempo, o Senhor me chama à coordenação do grupo de oração. Esse grupo de oração São José, nosso padroeiro, juntamente com Nossa Senhora Aparecida. E, como eu falava no início, o Senhor tem colocado nos nossos corações essa força de estar aqui junto com vocês. E nós só estamos aqui porque vocês também estão aqui. Vocês são parte desse grupo. Vocês fazem parte dessa família. É uma família que abrange o país inteiro. Renovação Carismática Católica. E se sinta orgulhoso em fazer parte dessa família. Porque a Renovação Carismática, já dizia Papa São João Paulo II, e depois foi confirmado pelo Papa Bento XVI, é um braço da igreja. É como se fosse um braço direito da igreja, a Renovação Carismática. Amém? Encontraram a palavra? São Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesus então contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e passou adiante também. Mas um samaritano, que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria mantaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Jesus perguntou. E em seguida respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: vai e faze tu o mesmo. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que bonito.
Jesus contou uma parábola. Se nós formos pegar um pouquinho antes ali no capítulo, aliás, no versículo 25, né, para entendermos o porquê que Jesus contou essa parábola, um doutor da lei se levantou lá no meio do povo e quis colocar Jesus à prova, quis testá-lo, no intuito de colocar ele contra a parede e depois poder acusá-lo e, por fim, matá-lo por blasfêmia, por heresia ou algo do tipo. Ele perguntou para Jesus qual é o maior dos mandamentos. Olha que louco, né? Perguntar para o próprio Deus qual que é o maior dos mandamentos. Aí Jesus, na sua paciência, diz, então vamos lá. Disse, o maior dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Como se não bastasse, aquele doutor da lei, já apanhado por essa resposta de Jesus, tentou revidar. E disse, quem que é meu próximo? Aí Jesus contou essa bela história. Isso que Jesus contou não aconteceu de verdade. Foi apenas uma fábula, algo que Jesus contou. Mas qual que é a diferença de uma historinha e de uma parábola? A história da Branca de Neve, por exemplo. Que ela come a maçã envenenada, entra num sono profundo e tudo mais, e chega um príncipe e a beija e ela levanta, né? Não é assim? Mais ou menos assim, né? Qual que é o sentido dessa história para a nossa vida espiritual? Nenhuma, não é mesmo? Não serve para nada. Agora, essa parábola que Jesus contou tem uma interferência na nossa vida espiritual, sim ou não? Tem, né? Então, vocês entenderam a diferença de uma historinha e de uma parábola. A parábola, ela cria em nosso coração algo sobrenatural, algo que nós não enxergamos. E por que Jesus conta em parábola? Porque é uma forma do próprio Deus mostrar para nós e para nós humanos conseguirmos entender. Porque nós não conseguimos entender Deus. A nossa humanidade, ela não consegue entender os planos de Deus. E aí Jesus conta de uma forma que nós humanos conseguimos aplicar na nossa vida. Por isso que ele conta em parábola. E essa parábola é interessante porque, vejam só, um homem descia e ele encontrou ladrões que o maltrataram. Tem o nome desse homem que foi maltratado, sim ou não? Não, né? Significa que essa pessoa pode ser eu, pode ser você. E ele foi maltratado pelos ladrões. Quem são os ladrões de hoje na nossa vida? Que nos maltratam, que nos judiam, que nos roubam. Quem que vocês acham que é? Não é o amiguinho que fofoca de você, não é tua vizinha que fala mal de você, não é o padre que celebra a missa que eu não gosto. Não. Os ladrões são os demônios. São os anjos decaídos. Eles nos maltratam, eles nos tentam, eles nos ferem através do pecado. Eles nos roubam e eles nos deixam meio que mortos. Olha, essa que é a palavra. Deixaram ele pelo caminho meio morto. Porque o salário do pecado é a morte. E aí Jesus diz o quê? Passou por ali um sacerdote, uma pessoa de Deus, que se diz ser de Deus. Viu aquele homem e vazou, como dizem, né? Foi embora. Depois passou um levita. Quem que é um levita? O levita é a pessoa que conhece a lei.
mais do que todo mundo. Ele vivia a vida dele, quem era levita, vivia a vida para estudar a lei judaica. E ele sabia que na lei estava escrito que nós temos que amar o próximo. Olha que interessante. E aí ele olha para aquele homem e passa adiante. E aí Jesus diz, mas um samaritano, quem que é o samaritano? É aquela pessoa que ninguém espera. Porque os judeus e os samaritanos na época de Jesus tinham um atrito. Eles não se davam. Porque os judeus tinham os samaritanos como hipócritas, como pessoas que blasfemavam sobre a fé deles, sobre o próprio Deus. Então eles eram excluídos dos judeus. E aí um samaritano, uma pessoa que menos as pessoas esperavam, passou por aquele caminho, viu aquele homem e moveu-se de compaixão. Esse mover-se de compaixão é o quê? É o amor de Deus que existe no nosso coração no momento em que nós somos criados. Quando nós somos criados por Deus, nós somos criados por amor e para o amor. E esse amor que brotou no coração daquele samaritano, ele foi trazido como uma palavra, né, que eu falei no começo, que é a caritas, a caridade. E olha que bonito. A caridade, ela é uma palavra que geralmente a gente associa ao quê? A dar ao outro algo, né? Alguém que está precisando. Mas a caridade é só isso? Ou seja, a caridade ela está vinculada a eu dar algo para alguém que precisa, só isso? Como uma esmola, por exemplo? A palavra de Deus vai dizer que não. Lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 10, São Paulo vai falar aos romanos que a caridade é uma coisa diferente. Deixa eu pegar aqui na palavra. Lá em Romanos, no capítulo 13, São Paulo vai falar para nós que a caridade, ela não pratica o mal, ou seja, o amor, quem ama, não consegue praticar o mal. Portanto, o amor é o pleno cumprimento da lei. Olha só, o amor é o pleno cumprimento da lei. Que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Se eu cumpro os 10 mandamentos, eu estou sendo caridoso. Eu estou amando. E lá em Romanos também, no capítulo, aliás, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, um pouquinho para frente, São Paulo apóstolo vai narrar à comunidade de Corintos o que é o amor. Ele diz: o amor é paciente, é bondoso, não tem inveja, não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor. Aqui, São Paulo apóstolo descreveu o que é o amor de Deus para conosco. E por que ele descreveu dessa forma? Porque foi isso que Jesus mostrou para nós. Jesus tudo desculpou. Ele pagou o preço do nosso pecado. Tudo acreditou. Até o fim ele acreditou no Pai. Tudo esperou. Ele esperou o tempo certo para se entregar. E
tudo suportou. A mais profunda dor, Jesus suportou. Por amor. Ou seja, o amor não é algo somente que eu posso fazer pelo outro, mas algo que eu posso receber do outro. Quando eu estou deixando o outro me ajudar, eu estou sendo caridoso para com ele, porque Jesus disse para aquele doutor da lei, né? Quem é o próximo daqueles 3 para com aquele homem que foi maltratado? Aí ele responde, foi o samaritano. E aí Jesus replica, né? Então vai e faze tu o mesmo. Então quem é meu próximo? É a pessoa que me auxilia na minha fraqueza. A igreja pode ser o meu próximo? Com certeza, porque é ali que eu tenho o sacramento da confissão, da Eucaristia e todos os outros 7, né? O meu irmão, quando ele vem orar por mim, ele é meu próximo. Próximo significa o quê? Pessoa próxima, de proximidade. É quem eu confio, que me ama de verdade. Isso é ser o próximo do outro. E Jesus diz, seja o próximo do outro. Vai e faze tu o mesmo. Não fique guardando rancor, né? Como diz na palavra de Deus. Não seja arrogante, não tenha inveja do irmão. Porque assim, somente assim, eu vou entender o que é o amor. E quando eu deixo esse amor entrar na minha vida, ele nunca mais sai. Eu gosto das palavras de Paulo porque ele são inspiradas pelo Espírito Santo. E uma coisa muito peculiar nas palavras de Paulo, ele nunca leu o Evangelho, porque os Evangelhos não tinham sido escritos ainda, quando ele escrevia as cartas dele. O que ele falava de Jesus era inspirado pelo Espírito Santo, ele não precisou ler na Bíblia. E ele dizia que o amor é dar a vida pelos nossos irmãos. Não no sentido de morrer literalmente por eles, mas sacrificar um pouquinho do meu tempo para ajudar o próximo, para rezar por uma alma esquecida no purgatório, que ninguém reza. Vocês já pararam para pensar que existem muitas almas no purgatório que não recebem uma só oração? Porque os familiares, sei lá onde estão. E nós, quando cristãos, quando nós rezamos por uma alma do purgatório, quando nós oferecemos uma missa pelas almas do purgatório, nós estamos salvando elas, fazendo com que elas saiam daquele sofrimento e voltem-se para Deus. Isso é a maior caridade que podia existir. E um outro gesto de caridade é deixar que o outro me ajude quando eu preciso. Não ser orgulhoso, né? O amor não é orgulhoso. Tem pessoa que anda com um peitão assim, né? Eu não preciso de ajuda. Eu sou meu autossuficiente. Falta caridade, falta amor. Então o amor não é só dar uma esmolinha, dar 1 quilo de feijão para uma pessoa que está passando necessidade. Ela pode ser uma caridade, sim, quando eu tenho a intenção de fazer a caridade. Senão eu posso ter milhões de reais, doar para uma instituição de caridade aí e pronto, estou salvo. Não. Olha o que Paulo vai falar um pouquinho antes. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, de nada adiantaria se eu não tivesse amor. Olha só, mesmo que eu doasse todos os meus bens para matar a fome no mundo,
se não fosse com amor, de nada adiantaria. Então, o amor, ele ultrapassa a barreira do gesto, do fazer, do simplesmente, ai que dozinho. Não. É entregar o teu coração pela pessoa que sofre. E nós temos um exemplo muito bonito na Igreja Católica. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que uma vez um repórter chegou para ela, né, Santa Madre Teresa de Calcutá, e perguntou para ela: o que a senhora tem a dizer para nós, para que nós tenhamos a paz mundial? Ela é simples assim, né, com aquele manto dela, branquinho, estendeu a mão para ele assim, meio trêmula, e disse assim: vai para tua casa e ame os teus familiares. Porque se todos nós voltarmos para casa e amar os nossos familiares, a paz mundial reinaria. Porque, já viram aquele ditado, né? Quem ama, né? Quem está em paz não quer guerra com ninguém. Até uma letra de uma canção, acho, né? Charlie Brown Jr. Quem está em paz não quer guerra com ninguém. Então só tem guerra no mundo porque alguém não está em paz. Porque alguém não está sabendo amar. E eu não falo só daquelas guerras da Ucrânia, da não sei aonde. Quantas guerras a gente fica travando dentro da nossa própria casa? Por bobeira. Porque eu gosto de assistir o jogo, mas o meu marido... minha esposa gosta de assistir novela. Aí fica aquela briga por causa do controle. Um pouco morreu essa briga, porque agora cada um tem o seu celular, né? Daí cada um assiste o que quer. Mas ainda assim, existe uma guerra. O fato de cada um ter o seu não significa que nós paramos de guerrear. Quando que nós vamos parar de guerrear? A partir do momento que, como um casal, nós sentarmos juntos na frente de um oratório e rezar o Santo Terço, por exemplo. É eu pegar na mão do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos e ir para a igreja no domingo. Ou no sábado, na Santa Missa. Isso é amar. Isso é a maior prova de amor que alguém pode deixar para com o outro. Tem gente que pensa em deixar uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom estudo para os filhos. Não estou falando que isso não é importante. É muito importante. Mas o que é mais importante? Deixar Deus para os nossos filhos. Porque um dia você vai morrer, eu vou morrer, e eles vão ficar lá. Ai, que bom, pelo menos a minha mãe deixou uma casa. É assim? O filho, ele está lá no funeral da mãe e ele diz: que bom, mãe, pelo menos a senhora deixou uma casa. É assim? Agora, se nós deixarmos Deus no coração dos filhos, se nós plantarmos o amor no coração dos filhos, aí eles terão o maior tesouro que você poderia deixar para eles. Porque eles vão lembrar desse amor. No dia que eles estiverem mais difícil, no luto deles, eles vão lembrar do amor do pai e da mãe. Uma das coisas que eu mais gosto de citar também, São Francisco de Assis dizia, né? Já para concluir a nossa reflexão, ele dizia, e se tornou uma oração: é amando que eu sou amado. É dando que se recebe. É perdoando que se é. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E tantas pessoas que não querem morrer.
Fazem botox, fazem um monte de coisa arada no rosto para ficar mais jovem. Fazem 200 tipos de cirurgia para mudar o corpo, para não envelhecer, e um dia vai morrer. Como todo mundo. E muitas vezes esqueceu de cuidar do essencial, que é a vida eterna. Então, meus irmãos, nessa noite, convido você a fechar um pouco seus olhos agora nesse momento, sobre tudo isso que nós refletimos nessa noite. Quanto tempo você acha que você tem para amar? Essa é a pergunta que você deve fazer. Quanto tempo eu tenho para amar? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Até os meus 80 anos? Se Deus quiser. Mas nós não sabemos. Não sabemos quanto tempo ainda falta para nós amarmos o próximo. Eu nem estou falando que um dia nós vamos morrer. Eu não sei quando o próximo irá morrer. E nós só temos o hoje. Nós só temos o agora. Deus só nos dá um presente. O passado não vai voltar. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas nós temos o agora. E nessa canção, nós vamos cantar. Convido você fazendo um exame de consciência. Pense em uma pessoa que você precisa amar. É teu chefe? É teu pai? É tua mãe? É teu filho? Quem que você precisa demonstrar esse amor? Eu convido nessa noite você a fazer um propósito. É um desafio, na verdade. Eu desafio você. Não sou eu que desafio. Deus está desafiando a você. Voltar para a tua casa e amar. Ame os teus próximos. Jesus diz, né? O que adianta nós amarmos só as pessoas que nos amam? Qual que é a recompensa que nós vamos ter? Portanto, nós devemos amar também os nossos inimigos. E o inimigo é aquele que está longe de Deus. Quem hoje na tua casa está longe de Deus? Quais são as pessoas que hoje na tua casa, na tua vida, no teu cotidiano, estão afastados de Deus e precisam do teu amor? E precisam do amor de Deus. Muito mais do que o teu amor, eles precisam do amor de Deus. Pense agora nessas pessoas. E se imagine você escrevendo uma carta para elas. O que você escreveria? O que você diria para a pessoa que você mais ama? Só temos o agora. Só temos o hoje. E nessa canção eu convido você a ir se aprofundando nesse amor de Deus, para que você tome uma decisão e aceite esse desafio de amar todos os dias. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Eu quero amar. Quero amar.
Esse é o mandamento do Senhor. Eu quero amar. Quero amar. Este é o mandamento de Deus. Esse é o mandamento do Senhor. Fica um pouquinho de pé. Segura na mão do teu irmão que está do lado. Não precisa ter vergonha, não vai morder. O Padre Léo dizia que não tenha vergonha do irmão, que ele não vai morder porque ele não é cachorro. Segura na mão dele aí. Você consegue sentir um calor saindo da mão dele ou dela? Sabe por quê? Porque ele está vivo. Você está vivo. Nós estamos vivos. E enquanto esse calor na nossa mão estiver ali, nós temos a chance de amar. Quando essa mão esfriar, se foi, meu querido. Aí é só acreditar na misericórdia de Deus. E benza a Deus se você deixou um filho, uma filha, um parente que vai rezar pela tua alma, se você for para o purgatório. Porque senão, vamos ter que penar. Então deixa alguém, nem que seja uma pessoa estranha, mas chega para um amigo e fala: quando eu morrer, eu não quero que você vá lá chorar em cima do meu caixão, eu quero que você vá na missa e reze uma missa pela minha alma. Nós precisamos entender, meus irmãos, de uma vez por todas, que esta vida nossa é uma passagem. Só de ida. A gente não vai voltar. Porque nós viveremos para sempre com Deus. Mas nós precisamos garantir isso. E a nossa maior garantia está no amor de Deus. Ele nos deu Jesus, Ele nos deu as leis e nós só precisamos cumpri-las. Eu sei que é difícil amar as pessoas que nos ferem, que nos machucam, que nos fazem o mal, mas é para isso que nós temos a intercessão dos santos, da Virgem Maria. Nossa Senhora me ensinou a amar as pessoas que me perseguiram, que me maltrataram. Quantas pessoas falam mal de nós, praticam o mal contra nós, e Maria nos ensina que nós devemos ir até a cruz. Nós devemos estar junto de Jesus, aos pés da sua cruz, e segurar na mão dele, assim como está segurando a mão do teu irmão. Olha que bonito, você sustentando a mão do outro. É assim que nós vamos chegar para o céu. Não um longe do outro, afastado do outro. E isso é um exemplo da promessa. Isso é um exemplo daquele desafio que eu lancei para vocês. Chega na tua casa hoje, não espera para amanhã. Hoje, chega lá para tua mãe, para teu pai, para teus filhos, para teu avô, para tua avó, para teu marido, para tua esposa. Ou se você não tiver ninguém, para teu gato. Segura na mão e diz: não fala nada, só segura na mão. Não precisa falar nada. Se você tiver intimidade, abrace. Às vezes a pessoa não está precisando de um oi, de um bom dia, de uma boa noite. Só está precisando de um abraço. Esse é o mandamento do Senhor. Vamos mais uma vez cantar juntos? Quero amar. Vamos lá, força. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento